Fala galera, aqui é o Panda. E aí, BGZ aqui, e hoje estamos para poder abordar uma pauta, cara, de um dos maiores canais simplesmente aí do Brasil que fala sobre futebol, que é o Futirinhas. Caras são gigantes, né, pô? São Gigantesco. gigantes. Que isso, pô? Mais de 2 milhões Aí a de gente. inscritos, isso não é pra Aí qualquer o um. que a gente veio fazer na nossa insignificância, BGZ? A gente veio farmar view em cima deles, pô. Você é um Porra, otário. lógico, vai fazer uma tier list e não vai querer que alguém venha pra plagiar. A gente tá aqui justamente pra poder opinar em cima da tier list que o Edu fez. A gente fez até a tier list aqui, né? Bem parecida com a dele, inclusive. No Cópia, caso, né? Cópia. a cópia perfeita, mas só as fotos que mudam pra poder estar fazendo esse vídeo opinativo. Primeiro, né? Não menos importante, é importante trazer a tier list dele aqui pra poder contextualizar vocês. Aí eu vou deixar com o nosso parceiro Jean pra ele poder falar um pouquinho sobre. BGZada, dá pra concordar com muita coisa, tem algumas coisas aí que eu particularmente discordo, mas dá pra entender também, ele deixou algumas opiniões ali de que ele até não acha algo, mas que talvez o Ancelotti vá levar e tudo mais, porque já é o treinador do próximo ciclo, né? Então, Exato. muita coisa, a nossa opinião vai valer de nada. Exato. E o Lancelotinho vai acabar levando. Vamos mudar nossa opinião aí, Bijizada. Bora pro nosso. Esses jogadores que estão aí atrás do Jean, cara, eles são a nata do Brasil. É isso que é Brasil. Cada um aí tem a sua individualidade. Eles nunca jogaram como ninguém. As pessoas que jogam como eles, tá ligado? Tá faltando isso no estilo de jogo tático de todo mundo. Então vamos lá pra nossa tier list. E sem mais enrolação, vamos começar pelos nomes mais esperados, por assim dizer aqui. Vamos por ordem? Vamos por ordem, Goleiro, uma coisa que eu concordo com o Edu, e a galera nos comentários tava massacrando ele. O vídeo já acabou quando botou o Alisson no considerar continuidade. E eu vou defender o meu mano Edu. Edu, se tu estiver vendo esse vídeo, que acho impossível, tô contigo, pô. Tô fechado contigo, caralho. Eu acho que a gente acabou cometendo o erro, como ele mesmo disse, de levar 3 veteranos no gol, né? E não ter ninguém pra uma continuidade, pra um próximo ciclo. E eu acho que daqui a pouco tu considerar a possibilidade do Alisson voltar pro próximo ciclo, não como um titular, mas com alguém com experiência, trazer uma experiência, uma dica, eu acho que é importante. E ele falou muito bem, ele deu uma entrevista depois da eliminação pra acho que Fernanda Gentil, da Cazé, e mandou muito bem na entrevista, assim, muito lúcido, muito calmo, um perfil bem de líder. E eu acho, assim, o Everton e o Ederson estão fora já. Mas Já o dá Alisson pra daqui a pouco colocar na tier list. já coloca, fim de ciclo. 2 goleiros que já não estão num grande auge, né? O Ederson tava mal, o Everton defende muito porque é o Grêmio, né? O Grêmio toma muito chute e ele defende, legal. Considerar alguém, pelo menos, um goleiro pra dar uma continuidade, a passagem de bastão com o carro andando mesmo em movimento, pra dar esse estofo pra quem tá vindo, eu acho que é importante. Eu acho que seria considerar continuidade. No caso do O que tu acha, Alisson, né? Vedilano? Assim, aqui pra tier list, eu acho que ele tem boas chances de ir, justamente por isso que tu tá falando, porque se a gente for pensar em Ancelotti, cara, todos os nomes que a gente for abordar aqui, que tem mais de, sei lá, 32 anos de idade, 34 anos de idade, é papo de, tipo assim, o próprio Douglas Santos, tá ligado? É lateral, foi o cara mais raçudo, na minha opinião. Foi o cara mais raçudo da Copa. Tem 32 anos de idade. O Alisson, ele tem essa chance mesmo de ser aquele cara presença, ou ele tem a chance de hoje, como tá o futebol, como tá tudo, jogar em alto nível, porra, né? Apesar da idade, tá ligado? Como o Fábio se mostrou nessa época de ouro do Fluminense, e pra mim, de forma curta e grossa, o Ederson e o Everton não fizeram sentido nenhum, igual o Ederson sempre foi reserva eterno do Alisson em todas as Copas, em todas as ocasiões que houveram. O Ederson, ele defende muito bem, mas ele não é o Alisson. Eu acho que ele Pra é um. caralho a bola do Alisson. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que tu toca num ponto interessante. O Alisson, a gente fala que a gente não vê defesas difíceis, que a gente não vê aquela defesa plástica, mas é porque o cara tá sempre bem posicionado, pô. Enquanto tu precisa muitas vezes que o Ederson faça uma defesaça, um milagre, Pois é. porque talvez ele não esteja bem posicionado. E aí, da mesma forma que daqui a pouco ele falha bizonhamente, coisa que é muito difícil, o Alisson é muito seguro. Pra ele, Danilaço. Lança. Porra, Danilaço. Fim de ciclo? Fim de ciclo total, né, bicho? Já era fim de ciclo na outra Copa. Na outra Copa, e agora tá se estendendo. Ah, foi. Não, ele vai, mas não vai jogar. É só pra liderança. Pô, cara, ele, assim, ó, Bejezado, ele foi muito mal. Ele Fala. entregou aquele gol pro Japão. Isso, Ele, vai, fala contra, mais. contra a Noruega, ele errou passe pra caramba também. Ele quase entregou o Porra, pastel. fala, caralho. E ele segue entregando, pô, ele segue entregando. Nada contra o cara deve ser gente boaça, baita, já foi um baita jogador, mas ele já não tem mais condição física. O físico
faz com que a qualidade técnica entre em declínio junto. Tua cabeça pensa uma coisa e teu corpo já não responde. Ele já não tem mais condição, eu vou além, Bejizada, ele já não tinha condição de ser titular no Flamengo, quem dirá na seleção brasileira. Então, assim, ele volta de novo pra seguir sendo reserva do Flamengo. É um absurdo ele ter sido titular da seleção numa Copa do Mundo. E tu pode me corrigir se eu estiver errado, mas minha opinião. Assim, eu não acho absurdo, mas eu concordo 100% com. A gente vai deixar aqui na descrição o vídeo do Edu do Futirinhas. O Edu ter comentado que o Ibanhas jogou 45 minutos. O Wesley não conseguiu continuar, o Ibanhas foi, jogou 45 minutos e depois só Danilo, titular absoluto. E é fato de que se ele não Que tivesse. falta fez o Wesley, né? Se esse Porra. moleque não se machuca. Cara, se esse moleque não se machuca, não tinha os 2 gols. Não tinha. Não tinha. Falha de passe do Danilo, fez sair o gol do Japão. Pra mim, também fim de ciclo. É um cara que deu assistência pra gol. A função dele, ele buscou ao máximo fazer, mas como tu bem pontuou, não responde mais como deveria, tá ligado? E mesmo assim, Bejezada, ainda assim ele tava prejudicando o Marquinhos. E se tu volta a olhar o jogo completo contra a Noruega, o Marquinhos tinha que ficar em muitos momentos abrindo de lateral, porque o Marquinhos naturalmente ele já vinha pra primeiro volante e deixava o Gabriel Magalhães no mano a mano com o Haaland, pra o Marquinhos tentar pegar a sobra. Só que tinha momentos que quando a bola tava pra lateral, o Marquinhos tentava ir cobrir e o Danilo voltava de zagueiro. Pra te ver que assim, já se sabia que ele não tinha condições de estar no mano a mano com um ponta rápido, habilidoso, já era combinado, talvez ensaiado, do Marquinhos tentar cobrir por ter mais velocidade, por ter mais agilidade pra tentar dar um bote do que ele. Não tem explicação, Bejizada, não tem. Já vamos pro próximo pra mim não me irritar. Aproveitando pra falar do Ibanhas, que eu acho que ele corre por fora, da mesma forma que não deu pra saber muito sobre o jogo dele, só nos amistosos ele foi um cara bem mediano. Pra mim é considerar continuidade, tá, Bejizada? Na minha opinião, tá, ele já foi uma surpresa pra essa Copa. Ele já tava numa competição que exige muito menos, ele não tava bem na Liga Saudita, ele já teve um auge muito maior antes de ir pra Liga Saudita, que ele tava muito bem, agora, antes dele ser convocado, ele tava mal. Basicamente, a gente precisou botar o Danilo, porque o Ancelotti não confiava no Ibanhas também. Num contexto onde não surja mais ninguém pra lateral, precise de alguém pra em algum momento fazer essa função de terceiro zagueiro, um lateral que não vai subir, que vai só defender, mas eu acho que não. Pra mim, ainda falando sobre os defensores, Alexandro, fim de ciclo, nem apareceu na Copa. Eu não sei como que vai ficar a situação do Douglas Santos. O Douglas Santos que pega ele é a idade, né, Bejizada? Ele tem 32 anos, ele vai estar com 36 na próxima Copa. Não se sabe se ele vai estar no mesmo nível, então assim, ele fica ali no meio termo de talvez dê pra pontuar como o Edu pontuou de fim de ciclo. Eu até acho que dá pra deixar considerar a continuidade, Bejizada. Porque no mesmo contexto que eu deixei o Ibanhas, porque pra mim o Ibanhas é fim de ciclo, tá, Bejizada? Mas tem aquele contexto de, cara, e se não surge ninguém? Se não surgir ninguém, talvez, assim, dê pra considerar, mas como o Edu falou, o único lateral que jogou com 36 anos foi o Cafu. E quando ele jogou nessa época dos 36 anos, se pediu o Cicinho, porque ele tava muito mal. Então, eu acho que não. Seria um fim de ciclo, mas tá botando em considerar a continuidade pela empatia com o cara dele não ter jogado. Assim, Marquinhos, fim de ciclo, acho que mais pela atual condição, ele também vai estar com 36 anos, ele também tá com 32. O Thiago Silva é um cara que, não tá aqui, logicamente falando, que já tá com seus 39, 40. Foi um cara que, tipo assim, que mostrou também, dessa geração nova, essa longevidade. Ele jogou a última Copa, né? Sem ser essa, a gente sabe. E parou. Eu acho que o Marquinhos é fim de ciclo. O que você acha? Tô assim, coçando de raiva, Bejizada. Assim, ó, pô, eu vou trazer uma opinião impopular, tá? Me julguem. Vai no comentário e me xinga. Diz que tu é alucinado. Me xinga aí nos comentários, pô. Deixa um comentário. Deixa um like também. Mas, pra mim, o Marquinhos, opinião impopular completamente. Eu não gosto do Marquinhos de zagueiro. Eu acho que num formato onde tu joga com 3 zagueiros, até passa. Ele teve o seu auge quando ele era rápido, quando ele tinha velocidade pra compensar a falta de força física e de imposição física, porque ele não é alto e ele não é forte. Então, no momento... Total diferente do Gabriel Magalhães, que pra mim tá na Copa. Total. Tá na Copa, indiscutível. Tá na Copa. Porra. Indiscutível. Ah, mas falhou contra o Haaland. Mas é um puta de um zagueiro, cara. A gente não tem dimensão... Se esse cara fosse de outro país, a gente ainda usava o cara. Ele é um zagueiro canhoto, alto, forte, rápido, técnico,
físico, sabe sair jogando, joga de cabeça em pé, é muito bom. Mas o Marquinhos não tem mais como, bem dizer. Eu acho que enquanto ele era mais novo, ele se valia da sua velocidade, da sua agilidade pra conseguir dar o bote e desarmar sem precisar de imposição física, de jogo de corpo. Ele não precisava disso e porque ele sabia compensar isso com a velocidade. Agora que ele cada vez mais perde isso, tanto que ele foi poupado pra conseguir jogar só os jogos da Champions lá no PSG, numa questão física tão boa. Para a próxima Copa eu acho que é impensável. Eu acho que ele passa o bastão pra outros e que surgem. E honestamente falando, passando pro Bremer, aí eu concordo 100% com o Edu. Aqui eu nem mudo. Se tu der uma opinião, eu não vou mudar. Caralho, corre por fora demais. Não Pra se mim vê também, o beleza. futebol do Bremer, tá ligado? Eu posso ser maluco, me xingue de lunático. Dá pra ver o futebol do cara, pô. Ele é um reserva, ele é um tipo assim, quem é que vai substituir? Pô, tem o Bremer. E ele nem jogou. Então, assim, bem que Marquinhos se manteve ali com a condição mínima esperada, o Gabriel Magalhães se manteve também com a condição mínima esperada, então não teve necessidade de trocar os dois. Teve necessidade de trocar apenas os laterais quando o assunto é defesa. O Alisson não foi substituído em momento nenhum. Dentro disso, pô, corre por fora, é um figurante, na minha Eu, opinião. Não é um personagem nem secundário. eu concordo, Bejizada. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Levando em consideração o Ancelotti, eu acho que talvez seria boas chances. Mas eu espero que a gente consiga formar ainda outros jogadores, como ele citou o próprio Vieri do Grêmio. Um puta zagueiro canhoto que também vem nessa pegada de ser alto. Não é tão forte ainda, mas com o futebol europeu vai evoluir muito. Outros jogadores que surgem. Eu espero que, sinceramente, a gente consiga ter outras opções para 2030, né? A gente partindo para um outro nome, é um nome que tem boas chances de amadurecer. Danilo, do Botafogo. Eu Aqui eu discordo acho. bastante. Não de ti, não de ti. Eu não discordo de ti. Eu discordo da opinião do Edu. Pode falar. Eu acho que ele tem a possibilidade de amadurecer tanto quanto você pode ver, perceba, é uma opinião talvez impopular, não sei. Cara, olha pra essa tela. Você olha pra essa tela, você vê 2018. Você olha pra essa tela, você vê 22. As últimas duas Copas, os últimos 8 anos, você vê aqui, como no próprio Marquinhos, no Alexandro, no Ederson, no Alisson, no Neymar, e, né, a gente já vai chegar, mas ao mesmo tempo que você olha para 2018 e 2022, que são dois ciclos, nesse terceiro ciclo de 26, você vê nomes que você nem sonhava, que, porra, nem nasceram, tá ligado, ainda, pro futebol, não nasceram pro futebol. Tem a capacidade de evoluir bastante o Danilo, assim como tu mesmo disse, que espera que cheguem outros nomes. São 4 anos, tudo pode acontecer. Da mesma forma que os jovens desse elenco vão estar totalmente mais maduros, tem tudo pra surpreender a galera do Brasil aí. Você concorda ali com o Danilo em boas chances ou Concordo, algo? Bejizado. Concordo 100%. Eu discordo que ele sai menor da Copa do Mundo, né? O Edu falou que acha que ele sai menor. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, se a gente for olhar o jogo contra a Noruega, a gente teria que se esforçar muito pra achar algo que ele errou naquela partida. Ele entrou e ele mudou a questão de ser um motorzinho e ele era o único que corria pra marcar no meio de campo. Ele se tornou, parecia que ele tinha dois pulmões, ou melhor, ele tinha dois pulmões. Mas ele entrou muito bem, assim, Bejizada. Muito bem, ele corria muito. Ele fez, assim, um último suspiro daquele Brasil que já não tinha mais força pra marcar, com o Neymar, com o Endrick e Vinícius Júnior. Oh, Eu ainda deixo em boas chances, Bejizada, só pra concluir. Eu não fecho com ele na próxima Copa, ainda porque eu ainda quero ver outros jogadores que possam vir. A gente tem outros jogadores, como os dois lá do Wolverhampton que foram rebaixados, o João Gomes e o André. Tem Martinelli do Fluminense, tem outros vários jogadores que eu ainda... O Bidon, aquele do Corinthians, eu acho que ele tem tudo pra ser um craque de bola. Tem vários outros nomes que eu quero muito que tenham chances e oportunidades pra aí a gente considerar cada peça no seu devido lugar, mas acho que ele tem muitas boas chances. Eu acho que ele saiu intacto, tanto que o Palmeiras tá oferecendo uma Babilônia de dinheiro pra contratar ele de volta. assim, eu já queria ir pro próximo nome porque é um nome Bora? que é do meu mingau, mas mesmo assim, ainda que seja do Flamengo, ele é muito bom, tá ligado? Mas ele não é a nível de seleção como as pessoas esperavam. É o que ele Concordo. mostrou nos amistosos. E se tem um momento que você mostra para que você veio para uma Copa do Mundo, é nos amistosos de preparação, é nos jogos de classificação. E nos jogos de classificação, logicamente, ele não jogou, ele jogou só nos amistosos porque foi o tempo que o Ancelotti teve, né? O Ancelotti já pega o Brasil, bem dizer, classificado, né? Irrefutável, fim de ciclo. Léo Pereira não mostrou futebol nenhum, até É. porque não teve E nem. acho
oportunidade. E acho, Begizada, só complementando ainda, é um estilo que nem casa com o estilo de jogo do Ancelotti. O Léo Pereira seria um zagueiraço na mão de Fernando Diniz. Léo Pereira, ele tem muita qualidade técnica pra sair jogando. No momento que tu não tem a bola e tu precisa que o teu zagueiro só corra e marque, e trombe com o atacante, o Léo Pereira não é o melhor zagueiro nem do Brasil, nem do Flamengo pra fazer isso. Então, eu acho que além da questão da idade, ter outras muito melhores opções, eu acho que pro estilo de jogo do Ancelotti não casa. Tu pega um treinador que gosta de ter a posse de bola, que sai construindo da defesa, eu acho que é um baita zagueiro. Do contrário, não. Ainda seguindo a lista, Fabinho fim de ciclo, mas com muito pesar no coração, porque pra mim era pra ele desde o segundo jogo ter jogado no lugar do Casemiro de titular, com cartão ou Perfeito não. comentário. A gente considera a história, a gente sabe que ela existe, mas foda-se, tá ligado? Você tem que considerar o momento, porra. Numa Copa do Mundo é momento, tá ligado? Se você coloca o Neymar pra poder jogar de titular, você sabe que o Neymar, ele vai aparecer, ele vai acertar mais passe do que acerta, sei lá, o Paquetá, porque o Neymar, apesar de estar um tanso, ele ainda tem qualidade, mas nota-se que é tão de momento o futebol e não de história, não colocaram o Neymar. Porque se fosse de história, o Neymar era titular em todo jogo. O Neymar era centroavante em todo jogo, se fosse pela história. O cara é o maior goleador da seleção brasileira, porra. E o Casemiro tem história até pra enfiar no cu, mas ele não era, no momento, melhor que Fabinho. É verdade. Fabinho conseguiria fazer tranquilamente a função de 2 volantes com Bruno Guimarães, sem precisar dessa frescurinha de eu prefiro jogar fazendo a cobertura. A cobertura que o Casemiro tava fazendo não era nem de morango nem de chocolate, quem girar dos laterais. Porra. Perfeito comentário, Bezerra. Tem nem o que acrescentar. Concordo 100%. Pra mim, desde a segunda partida era pra ser Fabinho. Foi muito melhor, inclusive melhorou o time naquele primeiro jogo. Cara, mas é com muito pesar mesmo que é um fim de ciclo. E assim, pra gente não acabar perdendo a mão, a gente sabe que falta pouco pra chegar na parte mais badalada, e com certeza é o ataque. O ataque é a parte mais badalada. Como é que é o nome desse mano aqui? Ederson. O Ederson. Ederson. Cara, não corre por fora, não vi jogar. Bijizada, eu além de colocar corre por fora, acaba de sair uma notícia bombástica, assim, as negociações dele com o United estavam avançadas, ele estava quase fechado no United, saindo da Atalanta pro United, pra substituir o Casemiro, inclusive. Não faz a mesma função, ele é muito mais um 8 do que um 5, mas pra substituir o Casemiro. E aí, nesse exato momento que a gente tá gravando, já saiu, acho que saiu ontem as notícias de que a negociação tá cancelada. Ele não passou nos testes físicos. Então eu acho que não é nenhum absurdo botar considerar continuidade. Eu acho que ele não foi bem na amostragem que ele teve, muito pequena, é óbvio, mas não foi muito bem, um jogador meio pesado. Depois que ele entrou, a seleção piorou, saiu o gol, inclusive, do lado dele. Pra mim seria um considerar continuidade, assim. Eu acho que o jogador que ele foi na Atalanta, não sei se ele vai conseguir manter, pra ter sido recusado no teste físico do United, que não é uma grande coisa. Eu acho que talvez ele tava de aniversário ali na Atalanta, não sei se ele repete. É porque a intenção do tier list é justamente a questão dessa classificação, né? De cima pra baixo, do pior pro melhor. Então, assim, considerar a continuidade rebaixa ele, por assim dizer, é justamente por isso. Porque ele não se mostrou. Quando você tá na seleção brasileira e você não é um Zé Ninguém, porque a seleção brasileira teve vários Zé Ninguém. A realidade é que acho que quem é conhecido pela seleção brasileira só é conhecido por quem brilhou. Porque você vai falar da seleção brasileira, você vai encher a boca pro 2002. Vai falar do Ronaldo Fenômeno. Mas quem é que tava na seleção de 2002? Quem era o zagueiro da seleção de 2002? Tá ligado? As pessoas só vão saber porque teve todo aquele show que foi feito pra gente ganhar. E é exatamente um tema que dá pra abordar pra poder falar do próximo, que é o Casemiro, que é uma coisa que a gente falava antes da gravação, a gente sempre faz isso, né? Conversa um pouco sobre o tema. Porra, o Brasil, ele tinha, tipo... Sempre foi assim. O Brasil tinha 3, 4 estrelas que 90% das vezes era quem jogava na frente, e a caralhada de outros jogadores, tá ligado? Seja do banco, seja do titular, da zaga, foda-se. Era gente raçuda. A tia Maria não sabe. Que a tia Maria não fazia ideia de quem era, mas era o pulmão do time, tá ligado? Porra, raçudo. Ah, não, o Cafu jogou bola pra caralho. Mas ele só teve o reconhecimento que teve por ser raçudo. Casemiro... Vamos acelerar. Vamos mandar pro caralho?
pro caralho 100%, O assim, caralho com todo o 100%. respeito à história, com todo, pô, monstro sagrado em Champions League. O Casemiro acho que foi o jogador que mais me irritou essa Copa do Mundo, assim, eu É. perdi a voz de assistir ele jogando e, nossa senhora, foi muito mal, muito, 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 muito mal, fora de forma, errando tudo que ele tentava, ele não acertava passe de 1 metro, BGZ. Passe que na É. nossa pelada a gente não erra, pô, bizarro. Cara, Paquetá, não consigo pensar. Porque o Também Paquetá, ele não. foi 100% mediano. Eu acho que a seleção piora muito quando perde ele, porque a gente não tinha outro meia. Foi uma escolha do Ancelotti, Sim. ele tinha aquele discurso, o Neymar pode fazer. O Neymar não tem mais condição física de fazer a meia. Ele precisa fazer muito mais um segundo atacante ou um falso 9. O Paquetá fez falta, mas eu acho que para a próxima Copa do Mundo seria considerar. Mas o É, Ancelotti vai deixar um corre por fora, certo? com certeza. E assim, mais pela questão de ele teve o auge dele. O auge dele foi muito mais no Flamengo, diga-se de passagem, que foi onde ele ganhou alguma coisa. Foi uma boa passagem dele. Ele vem para o Flamengo para ser uma estrela, para ser um bom jogador, assim, contratação mais cara. Ainda assim, corre por fora porque tudo pode acontecer. Ele pode estar, talvez, por mais da idade, mas ele pode estar muito mais maduro e ser uma peça tão essencial quanto pensavam que o Casemiro ia ser e acabar participando. Bruno Guimarães incontestável, para mim ele tá na Copa, Gostável. Concordo incontestável. 100%. Acho que fica marcado o pênalti, né? Obviamente, Fica. mas eu acho um baita jogador. Ele foi muito bem na Copa, né? Numa Copa onde todo mundo foi muito abaixo, eu acho que ele ficou um pouquinho acima. É. Ele participou muito mais que todo mundo, no meio-campo, muito mais do que É. todo mundo. No ataque, ele participou muito mais do que todo mundo, porque ele não fez gol, mas ele deu assistência. Então, incontestável. Vinícius Júnior vai para a Copa de 2030, talvez mais lento, mas mais maduro. Eu acho que ele. BG, com muito pesar, com muito pesar. Pô, o Vinícius Júnior, eu sinceramente mantenho a minha opinião, que é impopular. Eu até falei pro BGZ, inclusive no início, Bem, logo que ele começou a jogar, eu falei, ó, tá calando minha boca, tá ligado? Tá jogando muito. Mas pra mim o Vinícius Júnior, ele é isso. Ele é um jogador que ele tem velocidade. Eu não acho que ele seja tão habilidoso, eu não acho que ele tenha uma boa finalização, eu não acho que ele seja craque, tá ligado? Ele tá muito longe de ser um craque. Ele tava muito bem, só que aí volta aquilo. Ele é um jogador de jogo pequeno, de time pequeno. No momento grande que a gente precisa dele, ele sumiu. Ele deu aquela bola enfiada pro é Endrick, uma foi a opinião única. impopular até pro Romário, porque o Romário fala muito bem do Vini. Não, 1% impopular, pô, 100% total. Eu acho que a única participação que ele teve, inclusive eu acho que um dos grandes problemas dessa Copa do Mundo foi a gente ter muito jogador bodoso, muita estrelinha, que a galera não queria marcar. O Vinícius Júnior, a bola tava, o cara tava passeando do lado dele, ele nem aí, pô, a bola ali, o resto que marque, tá ligado? Eu, assim, Assim, ele entendo que descia. é pra poupar o jogador, pra ele conseguir puxar um contra-ataque, É. mas que não existiu. Não existiu, sabe? Ele, em jogos ali menores, ele acabou decidindo. No jogo grande que a gente precisava, ele só passeou em campo. Mas aí é a mesma coisa que foi. Não é a mesma coisa que deveria ser, tá? Porque 2022, eu penso assim. Era não pelo momento, mas era para contar com a base de 2018, porque eram jogadores muito mais amadurecidos. Eu sei que não é a pauta desse vídeo, mas eu acho que vai com a mesma linhagem. A parte do elenco de 18 que foi para 22, pela história que fez em 18, por se manter constante nos seus times, Vinícius Júnior vai por isso. Porque se dentro desses 4 anos ele definha, é como o Gabriel Jesus, que não teve a É, ele, participação em 22, o ele, Firmino. ele até tem um tamanho maior que eles já É, pelo Real Madrid, né? Assim, exato. jogar no Real Madrid, fechado de craques ali, ajuda muito Faz ele. você ter uma Ele, relevância muito maior. eu não sei, assim, Bejezada. Eu acho que ele com certeza vai estar na próxima Copa. Eu acho que muito mais por uma carência de outros jogadores craques e com personalidade do que por ele comer a bola quando veste a É. camisa da seleção. Vamos fechar uma trinca? Uma trinca que a Vamos. opinião é a mesma? Vai pra Copa, vai pra Copa, vai pra Copa. Explicado, É, resumido. Bejezada, eu só dou um parecer que eu gosto muito do Luiz Henrique, muito, Porra. mas eu acho que ele é boas chances. Tem certeza? Eu posso mudar aqui pra boas chances, mas, porra, para mim o Ryan, ele tem uma personalidade que ele, talvez mais por nervosismo, não mostrou, mas por nervosismo, tá É, ligado? Ele deveria ter ele tava mostrado mais. E ele tava com medo de tentar, né?
Em muitos momentos ali ele tinha medo de tentar alguma coisa diferente e perder a bola. Então eu acho que ele vai muito mais maduro, botando fé mesmo, que ele vai muito mais maduro por jogar muitos jogos maiores, talvez até entrar num time maior, tá ligado? Pra poder ser mais participativo, entra a pauta. Luiz Henrique é um cara muito bom, parte pro 1 contra 1 tal, não teve muito espaço porque, honestamente falando, nos amistosos, ele foi um exímio jogador de segundo tempo. O Ancelotti não quis aproveitar ele na Copa. Tem um detalhe que é uma informação, assim, especulação. Dizem que o Ancelotti, ou a comissão do Ancelotti, não gostou porque parecia que ele não estava tão empenhado nos treinos, né? Diz que ele não estava talvez tão envolvido nos treinos, que ele não estava demonstrando tanto. Talvez ele estivesse envolvido, mas não do jeito que eles queriam, porque geralmente esse tipo de comissão europeia só quer encheção de bola, né? Não tem o brasileiro, ele tem muita empatia. Ele sabe entender o que o elenco dele tem, o que o elenco dele precisa. Ele sabe entender a parceria, tá ligado? O europeu, ele é muito mais por números. E que assim, Bejezada, eu acho que o Luiz Henrique, depois do Estevão, ele é o jogador que menos sentiu a camisa da seleção nas oportunidades que teve. De pegar a bola e ir pra cima, como se estivesse jogando na pelada mesmo, e fazia, e chovia, acontecia. Jogar toda hora ele contra dois, cara, é surreal. Por essa informação é que eu acho que ele tem boas chances, eu não cravaria. Cara, pra mim o Endrick, ele é bom, ele é estrela, ele é do caralho, é um moleque que tem personalidade, assim como o Ryan também tem, mas vamos ser francos, Ryan e Endrick dá pra colocar eles na mesma balança, cara. Sabe por que não colocam eles dois na mesma balança? Sabe por que endeusam tanto o Endrick? Porque ele foi contratado pelo Real Madrid. Porque se ele tivesse sido contratado pelo Lyon desde o começo e jogado tanto que ele jogou bem no Lyon desde o começo, ele estaria no mesmo pé de igualdade que o Ryan em termos de balança, mas talvez seria muito mais relevante por ser menos mimado. Assim, eu não gosto do Endrick, eu acho ele muito bobalhão, mas falando sobre futebol, ele foi um monstro na base do Palmeiras, ele foi muito bem no Palmeiras, ele vai pro Real Madrid, ele parece que não sentiu de início o Real Madrid, né, foi bem, alguma coisa aconteceu, não deu liga, não gostaram dele, emprestaram, na verdade, acho que ele pediu pra ser emprestado porque queria jogar, mas eu acho agora que talvez o Raya, que é um novo Adriano Imperador, mais rápido, eu acho, né, mais magro e mais rápido. Acho que o Ryan indo pro Liverpool, porque o treinador do Liverpool era do Bournemouth. E aí vai pro Liverpool. Dizem que ele pediu o Ryan, a contratação do Ryan, porque ele que tinha pedido antes, lá no Bournemouth. E aí ele pediu agora a contratação dele no Liverpool. Acho que se ele vai pro Liverpool, consegue assumir esse papel que o Salah, agora que tá saindo do Liverpool, vai deixar da ponta direita, ele assumindo uma titularidade no Liverpool, ganhando corpo na Premier League, eu acho que ele chega com um status muito grande na próxima. E aí o Endrick é realmente aquela questão de lapidar o diamante e criar maturidade. Rafinha, eu acho que ele tem boas chances, porque se for pra ele continuar em alto nível como joga no Barcelona, mas na seleção ele correr pra caralho, mas na hora de decidir ele ser um bosta, que é a opinião popular dos outros, ele acaba deixando de mão. Eu não sei qual que é a tua opinião com relação a isso, mas eu acho que eu jogo ele ali pra boas chances. A minha corre por fora, Bejezada. Você rebaixaria ele um nível? Eu rebaixaria. A gente só nessa lista de boas chances e vai pra Copa, a gente já tem 2 pontas direita. A gente já tem o Ryan, que joga muito bem de atacante, tá? Que fique bem claro, o Ryan, ele tem um porte físico muito vantajoso para um atacante de ser rápido, forte e ainda ter 1 para 1. O Luiz Henrique na ponta direita, e acho que ainda surgem outros que talvez o Rafinha na próxima Copa já tenha uma concorrência muito maior. O Antony mesmo nessa Copa do Mundo tava jogando muito bem no Betis e ainda ficou de fora, né? Por causa de ter vários jogadores para essa posição. Acho que talvez o Rafinha sobre porque não desempenha na seleção da mesma forma que em clube. Agora vamos fechar esses 4. Neymar, fim de ciclo, ele mesmo anunciou, não tem mais condição de jogar. Matheus Cunha, boas chances. Igor Thiago corre por fora, não mostrou nada que ele joga no clube dele, né, que é o Brentford. Gabriel Martinelli é um reserva de luxo, então eu acho que boas chances. Pô, Bejezada, Neymar mal fisicamente, tecnicamente muito mal, assim, as coisas que ele tentou no tempo que ele teve na Copa, ele errou quase tudo, ainda foi muito mal na questão da seleção tá sendo eliminada, ele naquela provocação idiota com o goleiro, que tava ganhando, o goleiro rindo dele, porque tipo assim, cara, eu tô te ganhando, cara, tu é idiota, tu vai pra casa, tá ligado? Aí ele que é o cara que era dos dribles, e eu sou caçado em campo, aí ele foi lá dar uma solada no Odegaard, porque tava tocando bola, tá ligado? Porque tava aprendendo, cara, assim,
ó, o Neymar, eu acho que ele acaba com um fim de ciclo melancólico, assim, de um jogador que não aconteceu da forma que todo mundo esperava que acontecesse e pelo futebol que ele mostrava. O Neymar, assim, gente, só pra não misturar as coisas, eu não gosto da pessoa Neymar, mas isso não tem nada a ver com o jogador Neymar, que foi extraordinário. Eu, BGZ, a gente tem o privilégio, acho que vocês também, né, a menos que você seja muito novo e não tenha visto ele no Santos, a gente teve o privilégio de ver esse cara jogando no futebol brasileiro e destruindo no futebol. Ele jogando no trio MSN e comia a bola, jogava muito. E é um fim de ciclo melancólico. Martinelli, pela idade, eu acho que vai, é um jogador jovem, é bom, uma experiência já de futebol europeu, de futebol de alto nível. E o Igor Thiago eu acho uma pena, né? Um jogador que surgiu, ele é muito jovem, tá? Eu acho que ele tem boas chances de ser esse reserva para quando precisa de bola aérea, por mais que não tenha sido utilizado. Pros fifeiros, o body type dele, o perfil físico dele, questão de um cara alto e forte para brigar por bola aérea, para fazer um pivô. Eu acho que a gente não tem muitas opções dessa, e eu acho que para um jogo de segundo tempo, onde a gente precisa empilhar a bola aérea, como a gente disse sobre o jogo do Japão, eu acho que talvez seja muito importante a gente ter um jogador assim, mas eu acho que corre por fora. O próprio Ancelotti não deu minutagem pra ele jogou 45 minutos e foi isso. Mas. E porque eu acho que talvez o Matheus Cunha, por mais que ele seja mais habilidoso, eu não sei se não vai acabar sendo o que aconteceu com o Richarlison Pombo, com o Gabriel Jesus, o Firmino, que é aquele jogador que tu espera gols, tu espera alguma coisa que um dia o Fenômeno, o Romário, esses caras te entregaram, e que ele não tem condições pra entregar isso, né? Então se espera já numa próxima Copa do Mundo o Endrick de titular. Tá muito próximo da consideração do Edu. Para finalizar isso, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu vou tentar enxugar ao máximo, mas se ficar longo, foda-se, você coloca no 2x e Assiste assiste. aí, pô, 2x, Porra, para, não 2x, tá chora, louco. não chora! Por mais vídeos desse por aí, quem sabe a gente não faça a tier list da quem a gente acha que vai para a Copa de 2030, Vamos né, copiar tudo deles, com os azar. com os jogadores que tem agora. Sei que pode surgir muita gente, daqui 4 anos acontece muita coisa. Quem tem 18, daqui a 4 anos vai ter 22, quem tem 19, 23 e assim vai. Então pode ser que apareçam muitas surpresas por aí. Isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e assistam os últimos vídeos aí do canal. Próximos também, se inscrevendo e clicando no sininho para poder ajudar a gente a fortalecer. Deixa o likezão, tamo junto, é nóis, bom dia, boa tarde, boa noite e um abraço do Futilei.